Bem-vindas a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, batendo papo literário, conversando com muitas autoras, falando de livro, fazendo sorteio, ou seja, uma delícia. Nossa autora já entrou, vamos chamar para bater papo? Vamos, Valdemar. Olá, tem alguém aí? Olá, tudo bem? Você? Tudo Como bem, vai? querida? Bem-vinda! Obrigada, Monique. Muito feliz, viu, pelo convite. Eu vou te falar que eu tô mais feliz ainda, porque eu vi que você tem acompanhado as lives, visto o trabalho de perto. Que coisa boa! Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho, sou sua admiradora. Não conhecia você, mas graças às redes sociais aí, eu tive a oportunidade de conhecê-la e foi muito, assim, fiquei muito satisfeita, muito feliz. Um irmão meu da Bahia falou: você conhece a Monique? Eu falei assim: conheço. Ah, não, eu tenho vontade de ver você, ela entrevistar você. Eu falei assim: pois ela já me fez o convite, viu? Você adivinhou? Gente, qual é o nome dele? O nome dele é Neto, ele é diretor lá da escola, da escola José Rocha, lá em Coribe, lá na Bahia. E ele é seu fã, te acompanha sempre. Meu nome está rolando lá na Bahia, Lá na gente. Bahia, no Oeste Baiano. Que delícia. Um beijo para todo mundo lá, para o Neto. Espero que ele assista essa live depois, se não conseguir entrar agora. Um beijo, Neto. Obrigada, tá, querido? Ai, que coisa boa. Ô, Valdemar, você é de onde do Brasil? Então, eu sou de Coribe, na Bahia, no Oeste Baiano, só que eu moro em Brasília desde 99. Eu vim bem jovenzinha para cá. Vou falar bem jovenzinha para vocês pensarem que eu sou bem novinha. Mas foi em 99. Entendi agora. E você conhece o Rio? Rio de Janeiro? Ainda não, mas eu quero muito conhecer o Rio. Conheço muitos lugares, conheço São Paulo, conheço muitos lugares do Nordeste também, mas infelizmente ainda não conheci o Rio, mas está na minha lista dos lugares para conhecer. Muito bem, quando vier ao Rio, mande mensagem, ouviu? Pode deixar, mando sim. Para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Nossa, será um prazer. Muito bem, eu estou aqui com o teu livro, Que Eu Leve Poesia. Tu tem ele físico aí ou não? Claro que eu tenho, ai. Que eu leve poesia. Gente, vocês estão vendo que essa capa é uma capa simples e lindíssima. Porque isso aí parece um entardecer com os pássaros no fundo. E não tem nada demais nessa capa. E é Não. isso que faz dela tão bonita. Olha essa cor que está nessa capa, gente, do entardecer. Que coisa maravilhosa. Esse teu livro você publicou o quê? Recentemente? Foi, eu fiz o lançamento lá na minha cidade, né, no dia 27 de julho, numa feira noturna. Eu lancei por quê? Porque esse livro, na segunda parte dele, há poemas que retratam os costumes de lá, valoriza a cultura local, os frutos, o piqui, o caju, tudo que remete à minha cidade. E as minhas memórias de infância. Então, assim, aí eu quis, primeiramente, né, presentear a mim mesma e honrar também as pessoas de Coripe com esse livro. Muitas pessoas disseram que adoraram mesmo os livros, o livro, principalmente a segunda parte, né, que contém esses poemas. E agora, dia 23 do 8, lá na Asa Sul, quem estiver assistindo aqui de Brasília, dia 23 do 8, lá no Beirute, na 109 Sul,
eu vou fazer esse outro, né? Outro relançamento, mas foi lançado já. E é isso. Para a galera daqui de Brasília que me acompanha também, o pessoal do trabalho, meus amigos, as pessoas que gostam de poesia. É tão bom, né? Eu gosto de fazer esses eventos, porque aí a gente tem aquela emoção de, né, e contato com as pessoas. Sim. É muito bom. Eu acho muito bom, gosto muito de fazer. Exatamente. Esse contato com o leitor, esse contato direto com o leitor, né? Se você, sei lá, fizer uma feira, participar de uma feira literária, você vai sentir que a pegada é diferente. Os leitores querem realmente estar ali com você, tirando foto, lendo o teu livro. Alguns vão te dar feedback. Então, assim, eu sempre falo para os meus autores, participem de feiras, levem o livro de vocês para pessoas reais. Porque aqui a gente está no virtual. A gente não consegue se abraçar, não consegue se tocar, mas a gente consegue ainda falar de literatura. Na vida real, entre aspas, né, a gente tem esse contato direto com o leitor. Então, quando eu faço feira literária com os meus livros, a quantidade de senhoras, principalmente, que vêm para me abraçar, para dizer que os livros isso e aquilo. Então, esse contato direto é sensacional. Então, faça assim. Faça, porque é muito importante. Eu estou aqui com a sinopse do teu livro. E eu vou ler um pedacinho para o pessoal se inteirar ainda mais da tua obra, tá? Tudo bem. O livro Que Eu Leve Poesia é uma obra inspirada na oração de São Francisco de Assis. Ai, gente, nem fala. Eu me emociono com essa oração sempre que eu dou de cara com ela. Eu posso contar depois a história? Como que foi minha memória? Pode contar, pode contar. Pode contar agora? Então, assim, essa oração de São Francisco, gente, é o seguinte. Minha avó, que já faleceu, né, há muitos anos, ela tinha essa oração de São Francisco na parede, no quadro, na parede da sala dela. E aí, toda vez que a minha mãe brigava comigo, dava bronca, porque eu era muito atentadinha, eu corria para casa da minha avó. E aí eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia, eu lia a oração de São Francisco. Toda vez eu lia essa oração de São Francisco. Então, eu era apaixonada pela oração de São Francisco. E aí, no início desse ano, veio à minha memória essa oração, e aí, foi daí que surgiu o livro. Foi a partir dessa memória que nasceu esse livro. E aí eu fui construindo os textos, e vieram as memórias da minha cidade, aí tem outros tipos também, né, a primeira parte, que é geral. Então foi assim que nasceu, e eu achei muito assim, interessante ter essa memória e ter essa ideia de escrever o livro, sabe? Sim, e Que Eu Leve Poesia remete muito à própria oração de São Francisco, né? Que é onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Nossa, quem não conhece essa oração, eu aconselho que joguem para ouvir ela cantada, porque é sensacional essa oração. O livro é dividido em duas partes. Entre os assuntos da primeira parte estão o amor, a espiritualidade e a política. O Waldman, lê pra gente um poema dessa sua primeira parte, sobre a espiritualidade, por exemplo. Espiritualidade. Exílio. Minha alma, te acalmas.
O tempo é nebuloso, o frio faz doer tua pele, a dor faz calar tua fala. Não encontras mais refúgio, nos templos não há mais consolo. Alguns pastores envolveram-se com a iniquidade deste mundo. Mas fica calma, ouve o silêncio de Deus, a dizer calma, calma, espera, confia, entrega teu propósito a Ele. Mãos suadas a suplicar por atenção, ó minha alma, neste exílio comerás farelos da sobra, mas breve teu triunfo chegará. Na segunda parte estão as memórias de infância e os momentos vividos em Coribe, na Bahia, cidade natal da escritora. É uma cidade do interior na Bahia, é isso, Waldman? É uma cidade que fica no interior da Bahia. São textos que nos fazem lembrar da época do caju, do pequi, das memórias que retratam o amor pela cidade, pelas pessoas, valorizando a cultura local e regional. Que eu leve poesia é o amor em versos que nos fazem transbordar de emoção. E aí eu vou pedir para você ler uma outra poesia, se você quiser, nessa segunda parte, para a gente conhecer a sua cidade. Eu vou ler esse Cajueiro e depois eu posso ler Nossa Coribe. 2, é pequenininho, rapidinho posso ler. Porque ele é bem cheio de metáfora, né? Cajueiro. Cajueiro, nos seus braços me debruço, calo meu choro no silêncio de seu fruto. Desperto-me com o vento que tão singelo acolhe a minha dor. Vou indo neste horizonte, sem a sua sombra, sem o doce sabor de seu fruto, que pigarreia minha garganta, mas sacia meu paladar. Vou indo descansar, debaixo daquela sombra, próximo ao pé de manga. Aí teve um que eu fiz para... chama Nossa Coribe, né? Que foi esse que eu homenageei a minha cidade. Minha terra tem piqui, tem caju, umbu nos arredores. Tem o rio Formoso, a cachoeira, do passo mais verdejante, a ema, a vaca brava. O Grande Gerais, o landim, ranchinho descoberto, o piripiri, o sossego, a formiga, a malhada da areia e a Vila Nova. São tantos lugares, tantas terras e todas formam a sua alegria. Uma só cidade bela que nos traz simpatia. Princesa do Oeste, Nossa Coribe, Bahia. Aí eu mencionei aqui eu mencionei que os povoados, né, que marcaram, todos que marcaram a minha infância, eu citei. Claro que a cidade, né, tem vários povoados, né, mas esses são os que marcaram a minha infância, onde eu ia com a minha mãe. Lá no Landim, a minha mãe ia molhar a horta, né, a gente saía de Coribe e ela plantava a horta na terra de um fazendeiro lá. Ele dava a terra, emprestava pra gente cultivar, fazer horta, e a minha mãe lá molhar e mandava eu molhar. Então tem essa história de ir a caminho, e lembro que vinha muitas ideias, né, e de lá nasciam tantas ideias. E como outras cidades também que eu citei aqui, né, que todas elas marcaram a minha infância. Foi muito bom, muito importante para mim. Agora, Waldman, alguém incentivou você a escrever? Isso é seu? Você teve alguém dentro da tua casa que você pegou como exemplo? Como é que a escrita surgiu na tua vida? Olha, eu atribuo isso à minha mãe. Apesar da minha mãe não ter muitos estudos, quando eu lembro que a minha mãe lia, ela pegava a Bíblia e pegava o candeeiro, naquela época, né, que a gente morava na fazenda, na roça. Ela pegava o candeeiro e colocava assim, ficava lendo. E eu ficava curiosa para saber o que ela tanto fazia ali, lia. E aí eu acredito que isso surgiu ao ver a minha mãe lendo a Bíblia. Eu era pequenininha, via isso, né? E eu me lembro que eu pegava assim a flor de uma flor vermelha grande, que é a Boa Noite. Eu pegava essa flor, eu esfregava ela assim, eu rodava ela e começava a escrever na parede branca lá da minha casa, lá da roça. Era uma casinha, né, de chãozinho, bem simplesinha. E eu riscava, eu escrevia. Então, assim, desde criança, eu tinha essa vontade por escrever. Eu sentia essa necessidade de escrever. Escrevia palavras, não escrevia poemas ainda, né? Mas escrevia frases pequenas. Foi crescendo e desenvolvendo. E texto foi depois, de mais velha, assim, lá para os 19 anos, eu comecei a escrever muito, como um diário, né? Escrevia muito textos, assim.
Mas eu acredito que a minha mãe foi a fonte de inspiração que eu tenho na minha memória. É claro que depois eu fui me inspirando em outros escritores, gostava muito de ler a Cecília, mas isso foi com um tempo mais já avançado, né? Que eu já era mais, assim, mais adolescente, já entrando na idade da juventude já. Muito bem, o pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Né? Boa noite. Bom, a nossa escritora, como ela disse recentemente, é de Coribe, Bahia. E atualmente ela reside em Brasília, tá? Desde 99. Ela é graduada em Letras, Português e Espanhol. Então, nós temos 2 pontos aí. Primeiro que eu quero saber se o seu livro ou seus livros, você tem planos para colocar eles em espanhol. Isso está no teu plano ou não? Olha, assim, agora não, mas futuramente sim. Futuramente eu tenho muita intenção de estudar fora, né? Fazer um mestrado em literatura fora, na Espanha. Assim, eu tenho sonhos, mas agora não, porque eu ingressei numa segunda graduação em Direito, e aí meu tempo está muito dedicado à faculdade de Direito. E assim, eu estou escrevendo um romance, depois você vai falar, né? Mas assim, eu não agora não, mas futuramente, se Deus me der oportunidade, sim, quero escrever em espanhol. Sou apaixonada por língua espanhola, mas não domino tão bem porque não continuei, tá, gente? Eu formei faz muito tempo. E assim, mas dá isso. Eu viajo às vezes, assim, fora, vou pra Argentina, às vezes agora eu vou pra Montevidéu e dá pra sair mesmo. E dá, né, Valdinha? Pois é. Essa sua formação em letras, isso agregou na tua vida de escritora? Você acha que isso também tem o seu ponto ali na hora que você escreve seus livros, publica eles, ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Não, agrega. Na minha vida agregou sim bastante, né? Primeiro porque quando você estuda, você tem muito contato com a literatura, você conhece vários escritores, né? Eles apresenta a você vários escritores. É claro que depois você tem que desenvolver, conhecer outros, não ficar limitado naqueles escritores clássicos ali, porque às vezes fica só nos clássicos. Mas agrega sim, principalmente para você saber construir melhor os seus textos de acordo com a gramática. Claro que você tem a liberdade para escrever, né? Assim, conforme você queira escrever, mas eu pretendo escrever com uma construção mais alinhada à gramática normativa. Todo o meu texto assim, eu procuro ter essa linha para ter um padrão, né? Eu não consigo também não consigo, não é porque eu não consigo desenvolver muito regionalismo dentro de um texto, eu não consigo, não é da minha linha, não é meu estilo. Entendi. Cada um tem um estilo, uma essência de escrita, gente. Então, deixa fluir. A autora é servidora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ela também é autora do livro A Poetisa do Tempo, publicado em 2017. Você tem ele físico aí? Claro que tem. Eu sou, Monique, eu sou apaixonada pelos meus livros. Aqui, são filhos, né? Criações, Ele é lindo. Essa foto aqui, gente, eu tirei na Colômbia. Olha que lindo, ó. Eu achei muito linda essa. Sou eu. Eu que faço as capas. Essa aqui fui eu que fiz, né? A capa, produzi a capa. Mas é da editora Baraúna, mas fui eu que produzi a capa. A Poetisa do Tempo. Quais são os poemas que você traz aí dentro? É sobre essa viagem que você fez? Não, eu escolhi a capa porque eu achei a capa muito bonita e parece que ela tá, tipo, no tempo, assim, soprando aqui pela significação da capa, né? E também pelo momento que eu estive, no meu melhor momento, aqui na Colômbia, que foi muito bom e tal. Mas, assim, a Poetisa do Tempo são poemas que eu fiz a junção de vários poemas, de vários momentos, não foi só um ano ou 2, foi vários momentos da minha vida, porque foi o primeiro livro, então eu fiz aquele apanhado e joguei aqui. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o livro do Eclesiastes, porque meus poemas, principalmente os antigos, eram muito alinhados à Bíblia, porque era meu livro de cabeceira, né?
E aí eu peguei o livro de Eclesiastes, né, quando fala que tudo tem seu tempo determinado, e eu dividi tempo de amar, tempo de paz, tempo de guerra, e fui encaixando os poemas dentro dele, sabe? Encaixando. E esse aqui da capa foi o tempo que eu estava bem. Foi o tempo de quê? O tempo que eu estava de alegria. A capa é só nessa questão do tempo. Mas não reflete todo o texto. Né? É só um item só. E é isso. Olha, gente. Ô, Valdemar, lê pra gente um poema desse livro? Pra gente conhecer um pouquinho? Uhum. Eu vou ler um aqui, gente, que ele chama O Ninguém. E vou logo avisando assim, era um poema, são textos de uma fase que eu passei de muitos conflitos religiosos, de muita dúvida, autoestima muito baixa. Só que no final, às vezes, na maioria dos textos, ele traz uma palavra de esperança, tá? Sou moço de pele branca, quem me vê, ninguém. Não tenho corpo de violão, nem pele macia, nem boca carnuda, sou desnuda, menina muda, não penso, não falo, nem vejo, mas sinto, suspiro, almejo. Em meus seios escorrem desejos. Quem vai saciá-los? Quero morrer para o ninguém. Quem sabe assim, nasço para alguém. Boa, né, gente? A autora também tem a poetisa respirando poesia, que é você também na capa, né? Eu me colocava como personagem, gente, assim, sabe? Esse aqui veio meio diferente, assim. Mas antigamente eu colocava como eu na capa, assim, como uma personagem. Eu tinha que buscar uma capa, eu tinha que buscar uma foto, eu tinha que buscar alguém. Por que não eu? E eu acho que isso foi um processo, sabe o quê, Monique? Um processo de valorização, para mim, da minha autoestima. Entendeu? Eu acho que aí eu conseguia me ver como escritora, porque antes eu não me via como escritora, né? Eu me via como alguém que escrevia texto para desabafar. Quando um dia alguém virou para mim, você é uma escritora, você tem que publicar um livro, você tem que ter um livro. E aí eu comecei a me enxergar como uma pessoa que escreve, uma pessoa que pode, né, e que deve publicar os textos. Eu acho que foi um processo de construção, por isso que eu usava essas capas para me autovalorizar. Né? Um processo. Tudo na vida da gente são fases e processos, e a gente vai evoluindo. Sim. Com certeza. E a gente tem essa mania de autossabotagem, né, Valdemar? Que a gente não é bom o suficiente, que a gente não consegue porque não sei o quê, porque... E o primeiro passo é escrever. Depois não vou publicar porque ninguém vai ler, porque eu não tenho coragem, não sei o quê. Porque não tá bom, porque não sei... E começa aquela autossabotagem muito grande. Depois que publica, fica. Será que alguém vai no lançamento? Ninguém vai no lançamento. Ninguém vai comprar meu livro. E não para isso, né? Não para. E a autossabotagem, ela precisa ser trabalhada. A gente precisa entender que a gente é boa no que a gente faz, que a gente dá o nosso melhor, que a gente vai captar leitores, porque tem gente que precisa ler o que a gente escreve, porque a gente escreve para o mundo. A gente coloca ali no papel e depois que publica, joga no mundo. Então a gente precisa trabalhar toda essa autossabotagem que a gente costuma fazer. E ali no site da Amazon, gente, a poetisa respirando poesia, vocês vão ver a capa que tá com a autora na frente, tá? Essa aí que ela mostrou não tá, mas essa versão da Amazon tá. Então, se vocês derem um Google lá ou jogarem na Amazon, vocês vão ver. Ela tá de frente para uma praia. Que praia é essa? Ah, tá. Eu mostrei, né? Tá aqui. Eu não sei porque a ideia minha, olha, porque foi o primeiro livro, sabe, Monique? Aí eu acho que eu quis trazer aquela ideia de que eu estou andando na praia livre, solta, e que esse tempo, tudo de questão de tempo, e que esse tempo para mim, que é o tempo de eu observar o mar, respirar melhor e me entregar. Porque esse livro tem poemas, como eu falei, que tem essa questão da autoestima muito baixa, mas que depois eleva, e que tem também os conflitos religiosos, porque eu fui educada na igreja batista, evangélica, né, e também na igreja católica, então eu era muito confusa, aquela perturbação, aquela confusão. Eu acho que isso tudo refletiu nos meus textos. E esses textos, na época que eu tinha 19 anos, a grande parte deles,
19, né, 20. Hoje eu já tô com 40 e lá vai cacetada. Então, é diferente a forma de escrever, gente. É diferente a forma de a gente escolher. Mas assim, eu acho que foi bom, foi maravilhoso. E eu amo, sou apaixonada pelo que eu fiz e tá valendo. Ah lá, Foi em gente. Maragogi. Maragogi, lindo. Ai, Maragogi é Linda praia. É, maravilhoso. Adoro aquilo lá. E a muito bonito. autora também tem um outro livro que se chama Que Eu Leve Poesia, que é o que a gente abriu essa live aí com a oração de São Francisco, que foi lançado recentemente em 2023. Atualmente, a autora está se dedicando a um romance. Você vai sair da poesia e vai se aventurar no romance? Vou me aventurar no romance. Na verdade, eu tenho uns 4 romances começados, né? Só que eu não termino, por quê? Pela insegurança. Ai, será que eu vou dar conta de terminar esse romance? Aí eu fui interrompendo, e tem muito tempo. Aí eu comecei um que também é um romance que vai tratar das memórias da minha infância, mas assim, vai ser ficção. Eu vou trazer algumas memórias, vão ser inspirações, mas o todo é ficção. Só são inspirações. Né? Que é memórias. Era Memórias de Marta Solo. Depois eu mudei, não queria. Sabe, a gente vai mudando. Aí você muda, bota outro nome do livro. Então fica nessa indecisão, né? Mas meu foco agora vai ser ele. Monique, eu acho que eu não coloquei aí na biografia o livro Respirando Poesia. Coloquei? Você não colocou, foi a última parada. Ah, não, a última parada é um conto que eu fiz. Eu nem estava me lembrando que eu fiz esse conto. Eu não estava me lembrando. Porque, sabe o que eu fiz justamente para ir treinando? Aí foi assim, eu tenho um monte de conto, só que eu também não publico. Por quê? Porque eu quero primeiro ir trabalhando esses contos, aí eu mando pro meu amigo Anchieta, que ele é um filósofo assim, que ele tem muito conhecimento, aí eu peço para ele dar uma lida. Porque eu gosto mais de poema e eu escrevo poema há muito tempo, eu tenho mais de 400 poemas. Então, para você sair dessa linha e migrar para o romance, né? É uma ruptura. Então, assim, eu esqueci, acho de colocar esse livro aqui, que também é uma capa minha, que eu escrevi, a poetisa Respirando Poesia, que eu escrevi na pandemia. Eu esqueci de mencionar aí para você, não foi? Não, então, esse aí é a poetisa Respirando Poesia. Ah, tá. Achei que você não mencionou ele, Esse porque você aí é o mencionou a poetisa. Respirando Poesia. Porque você mencionou esse. Ah, tá. Então foi A só a gente última falou, parada que eu esqueci. a última parada é que A você não última parada. acrescentou, Ah, entendeu? A foi última mesmo. parada, gente, é um conto na Amazon que tem 4 páginas só. Então, e tá no Kindle ilimitado. Então, tu senta ali, tu lê, numa sentada, tu lê essas 4 páginas. Essa última parada trata-se de um conto que narra uma história fictícia com personagens irreais. Há muitas marquinélias. O que é marquinélias? Val? Val, querida, perdi você aí. Ai, gente, hoje está difícil. Essas internets. Val, querida, a gente está. Você está travada aqui. A Val caiu? Ah, gente, a nossa escritura caiu. Vamos lá, de novo. Aí, voltou? Voltei, é porque eu estava no tablet, aí eu falei assim, eu vou pro celular então, deve ser a internet, vou usar os dados móveis. Muito bem. O que é marquinélias? Então, Marquinélia, eu vou tentar recordar esse ponto, faz um tempinho que eu fiz, né? Mas é baseado em mulheres inseguras que sofrem violências psicológicas.
Eu acredito muito que bem. é esse tema, é o tema central do conto. Há muitas Marquinelias na vida e aqui eis mais uma, cheia de amor e intensidade. Sentiu-se contente, totalmente estremecida, com tanta ganância por aquele homem. Dá para ler, gente, 4 páginas, tá? Agora, você falou que está produzindo um romance que Uhum. provavelmente será publicado. Tem previsão aí para esse ano, ano que vem, ou tá muito cedo? Olha, Monique, eu acredito que o ano que vem é certeza, porque ele já está praticamente pronto. Basta só dar uma última revisada, analisar os personagens, porque há tempo que eu escrevo ele, acho que tem uns 3 anos que eu estou construindo, e eu quero publicar e sempre vou adiando. Aí vem um livro de poesia, que poema surge todo momento. Estou ali, lavando a louça, vem um poema. Aí eu vou lá e escrevo os poemas. Então, assim, para mim é muito mais prático, muito mais fácil. Mas eu tenho muitas histórias, muitas narrativas que precisam, é, elas precisam estarem nos romances, para as pessoas lerem essas histórias. Então, é alguma coisa. Sabe que você sente aquela necessidade de ter que colocar no papel? Você sabe que você é escritora. E se você não Sim. colocar aquilo, se você não publicar, você vai se sentir angustiada. Então, é algo bem necessário e que te incomoda. Então, esse romance está assim, eu preciso nascer, me dê vida. Faça eu surgir. Fala o tempo todo comigo. Aí os personagens, olha, alguns são inspirados na minha vida, né? Mas outros não. Outros são que eu criei mesmo. Nasceram. Muito bem. Agora, o que me chama a atenção nas suas obras, né, nos seus poemas, é não só as capas que são belíssimas, mas esses títulos. A Última Parada, Poetisa do Tempo, Respirando Poesia. Como é que tu escolhe os títulos das tuas obras? Ou é aleatório? Não, não é aleatório. Eu escolho baseado no momento que eu estou vivendo. Por exemplo, a poetisa Respirando Poesia foi na pandemia. A necessidade de respirar, a gente precisa respirar. Então aí veio, aí eu preciso respirar. Como eu estou escrevendo muito texto, e são textos que estão acontecendo nesse momento, e traz temas sobre isso, então eu vou e coloco o título baseado nesse momento. A poetisa do tempo foram fases da minha vida. Eu passei por várias fases terríveis, né? De construção, como eu havia dito anteriormente, da autoestima, da valorização pessoal, de me sentir bonita, né, mais bonita, de me sentir inteligente, de me sentir capaz. E fases de tristeza, fases de alegria, muito mais de tristeza, depois que teve, né, que vieram as fases de alegria. E são fases, então por isso que é poetisa do tempo. Você vai saindo de um tempo ruim para um tempo bom, entendeu? Então tem significado, não é do nada, não é aleatório. Que eu leve poesia, que onde houver amor, que eu leve poesia, né? Onde houver ódio, que eu leve a poesia, porque a poesia, ela traz esperança, ela traz alegria. Você consegue, por meio de um poema, curar uma pessoa, curar mesmo, porque muitas pessoas já me disseram que quando leu, por exemplo, Nuvens de Algodão, na página 38 desse Respirando Poesia, sentiu muito bem, tem tudo a ver com ela. Quando leu Expectativa, na página 20 do Respirando Poesia, era ela todinha. Então, assim, você escreve, e você escreve não só para você, você escreve porque outras pessoas têm a história parecida com a sua. Outras pessoas sentem a mesma tristeza que você sente a alegria que você sente. Então, você compartilha. Escrever é compartilhar o que você está sentindo. E isso Exato. traz renovação para a pessoa, isso melhora a autoestima da pessoa. E escrever trouxe vida, trouxe esperança para mim. Então, eu jamais vou parar de escrever. E eu tive muita dificuldade, Monique, no início, para escrever, porque eu era muito assim, perfeccionista com a gramática, eu tinha medo de errar. Quando eu cometia um erro gramatical, meu Deus, eu não dormia, eu ficava perturbada para ter que corrigir aquilo. E aí, muitos amigos meus, assim, já experientes, né, nessa área, falaram, pelo amor de Deus, Machado de Assis errou, Paulo Coelho errou, não sei quem errou. Você vai errar, se É. permite errar. E aí,
eu fui me permitindo, mas é difícil ainda. Eu confesso que é difícil, porque a gente quer perfeição. Eu também tinha dificuldade, porque as pessoas falavam, isso é poema, mas poema não tem que ter rima, poema não tem que ter uma métrica perfeita e tal. Eu falei, não, poema... Aí depois eu fui vendo, não, poema não tem que ter rima. Poema tem que ter uma forma musical, harmônica, que você vai lendo, que você vai se sentindo dentro daquele poema, que você vai mergulhando naquelas letras, naquelas palavras, e elas vão trazer algo de bom para você, entendeu? Que faça você refletir sobre a vida, que faça você enriquecer a sua mente com palavras sábias. O poema tem várias funcionalidades, Sim. né? E a poesia em si, né? A poesia, porque a poesia está na música, a poesia está em tudo, a poesia está aqui com a gente falando, nós estamos também com a poesia, porque a voz, as palavras, elas são poéticas. Então é isso. Exatamente. O Val, a gente falando de poesia, né? Não é todo mundo que consegue escrever. Eu não consigo escrever poesia. Eu acho que precisa de uma sensibilidade diferenciada. E eu acredito que vocês tenham esse diferencial. A gente precisa construir um cenário para passar um determinado sentimento. Vocês não. Vocês, às vezes, numa folha, conseguem passar para os leitores tudo aquilo que vocês estão sentindo. Qual é o teu, assim, maior desafio na hora de pegar uma experiência, de pegar um sentimento, colocar no papel para transmitir uma mensagem? Eu acredito que o maior desafio é fazer dar sentido, é tentar passar o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, o que eu estou observando, colocar ele e verificar se aquilo ali está transmitindo realmente a ideia que eu quero que transmita. Aí eu leio em voz alta, sabe? Eu leio em voz alta, tento ler várias vezes. Às vezes eu escrevo, esqueço ele um pouco, volto novamente, reconstruo novamente quando eu vejo que não, isso não tem sentido, porque eu não posso também exagerar em muitos símbolos, porque senão em muita metáforas que não vão trazer sentido para quem lê. Aí eu tenho que dar aquele sentido. Por isso que os meus poemas eu faço de forma assim, é uma narrativa poética, ela tem uma história, todos têm uma história, tem um início, um meio e um fim, e ela traz muitas imagens que as pessoas conseguem perceber. Por exemplo, cajueiro. Cajueiro, né? Debaixo do seu... Às vezes o cajueiro em si não é, às vezes a árvore, às vezes é a árvore, às vezes não é. Às vezes é uma pessoa, entendeu? Às vezes é uma pessoa. Que eu faço daquilo ali, faço para ele, transmito para ele uma árvore. Por quê? Porque a árvore traz descanso, traz sombra, traz tranquilidade. Eu quero isso da pessoa. Às vezes eu estou querendo uma sombra, eu estou querendo um afeto, eu estou querendo um carinho. E às vezes o poema traz isso. Então o difícil é você transmitir de uma forma que a pessoa leia, e que a pessoa leia, codifica e entenda o que você quer passar. E às vezes você passa uma coisa e a pessoa entenda outra. Mas a forma como que ela entendeu é válida, porque também tem diversas formas de entender. Tudo isso. Sim, exatamente. Agora, qual é a tua poetisa favorita, aquela que te inspira, aquela que você usa como referência? Você tem? Olha, eu vou ter que contar um caso aqui para você, que eu já contei em outros lugares, que eu sempre tenho uma história, né? A Cecília Meirelles. Por quê? Ela que me achou, assim, sabe? Eu estava numa pracinha lá na minha cidade, lá, só que não era Coriba, era Cocos, onde eu morei também em Cocos, né? Que é uma cidade vizinha. E eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. E eu estava andando, eu estava assim, meio deprê, sabe? E eu parei, assim, e tinha um papelzinho no chão. Eu abri esse papelzinho. Quando eu olhei, era o poema Retrato. Eu falei, meu Deus do céu, eu apaixonei. Eu, né, apaixonei. Então, assim, eu acho que eu me identifico um pouco, eu acho que assim, a Cecília, mas existe outros, né? O Drummond, o Fernando Pessoa, são os poemas que eu mais li e mais me identificava. É claro que hoje em dia você tem novos poetas, só que são muitos, são vários, né? Tem um amigo meu que é poeta, que eu gostei muito do Nitro, gostei muito dos poemas dele, mas tem uma que a gente tem essa paixão, essa história que permanece. Então eu sou muito de ter um encontro, uma fase, uma história, entendeu? E aquilo ali fica na minha memória. Porque também a gente também vai esquecendo. Você lê muita coisa e você também vai esquecendo.
né? Mas tem algumas coisas, algumas coisas que fixam a nossa mente. Esse poema que você citou, né, o da Cecília, Retrato, ele diz o seguinte: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E a gente está procurando a nossa face, né? Sempre. Ela é maravilhosa. Quanta coisa de Cecília, né, gente? Maravilhosa. Agora, Val, me fala uma coisa. Entre tantos poemas escritos, publicados, agora você trabalhando em cima de um romance, você em algum momento passou por um bloqueio criativo? Você passou por algum momento e falou assim, nossa, daqui não sai nada, nenhum poema, ou não? Passa. Eu acho que a maioria dos escritores, né? Sim, você fica 3 meses sem escrever, não vem nada. Sabe, seca, a fonte seca. Mas depois também vem assim, você quer o tempo todo escrever. Na abundância. Na abundância. Isso tudo depende do momento, depende das suas ocupações, né? Se você está muito ocupado com certas determinadas coisas, por exemplo, agora eu estou com muito foco na faculdade, aí você fica com foco e precisa estudar, e são muitas leis, você tem que ler código, tem que fazer trabalho, e aí dá uma travada. Mas Sim. é impressionante que esse livro, que eu levo poesia, ele nasceu nessa fase, que eu comecei a faculdade em 2020. E ele nasceu nessa fase. Então, entre altos e baixos, nasce. Então, daqui a pouco vai sair o romance. Só que a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter foco, determinação. Não pode também se falar assim, não, eu estou bloqueada, eu estou com bloqueio. Não, você tem que sentar, você tem que pegar o lápis e tentar para ver se sai alguma coisa. Pelo menos uma frase, alguma coisinha. E se não sair, dá um tempo, depois você volta, põe uma musiquinha de leve, um pianinho. Eu gosto de piano, do piano, som do violão, e barulhinho de água caindo. Ou então eu quero ir gosto de cachoeira, gosto de ficar perto da natureza, porque da natureza vem muita coisa. Inclusive, esse livro que eu levo poesia, ele tem muito da natureza. Ele fala do manjericão, eu falo do manjericão, fala do cordão de São Francisco, que é uma planta que dá também. Então, traz muito disso no livro também. Tem do isso manjericão? Acho que é o encontro, acho que é na página 23. Eu adoro manjericão, gente. Lê pra gente, Val, do manjericão? Eu vou ler manjericão, eu acho que é encontro, se eu não me engano. São tantos textos, eu estou segurando o celular aqui, quando estou conseguindo botar ele para ficar aqui, que eu estou com fone de ouvido para evitar o barulho. Mas eu vou ver se está o manjericão. Tanta coisa boa eu acho que aí nesse que é o manjericão. Encontro, chama encontro. O adocicado char da compreensão que me trouxe com tanto carinho, tomei-o bem devagarinho, para saborear nos meus lábios o prazer de estar ao seu lado. O bilhete que me deu, fruto da minha imaginação, guardei-o bem guardado. Não vá embora agora. Um chá, um café, por favor, quero você sorrindo. Fico aqui sozinha, com vontade de tardes, com café adocicado, amargo, bolinhos de chuva. Deixo a tristeza de lado, olho para a lua, lembro-me daquele beijo molhado, aroma de café. Pingo de lágrimas cai na mesa. Alguém vem e toca meu ombro. Posso me sentar? Aquele encontro, aquele beijo, tudo recomeça. Uma noite de lua cheia. Eu errei, não é esse poema, viu? A cabeça não tá boa. A cabeça não tá boa, eu errei. Gente, é porque eu acho que todo manjericão, eu acho que ele chama todo manjericão mesmo. Aqui, ó, 26. Olha, eu errei porque eu falei 23, né? É 26. Tu imagina isso, só se você rir, Monique.
Ai, Gente, é porque ai. são muitos textos, gente. Não tem como lembrar de todos, sabe? Assim, na memória, não. Eu tenho mais de não sei quantos poemas. Flor de Manjericão, mas o poema chama Flor de Manjericão. Dói-me os lábios, dói estar no meu quarto, sem ao menos sentir-me acolhida pelo vento. Já não me encontro no meu soluço, fujo para o meu íntimo sepultado. Nesta sina que me ataca, agarro o teu calcanhar. Imploro, ternura. Se pudesse seguir uma trilha de glória, mas tua presença fere meu útero. Nesta sina que me aflige, busca abrigo no silêncio do meu dia. Saio à procura de folhas para me acalmar. E me encontro com a flor do manjericão. Com toda a sua formosura, doçura, salva meu soluço, penetra nas minhas veias e cura minha angústia. Acolhi-me em seu verde, em sua flor branca nuvem. Dormi tranquilamente, respirei até o dia raiar. Eu acho lindo porque o chá, né? Aquela coisa de você tomar o chá da tranquilidade, mas também tem a beleza do manjericão, que é belo, né? Verdinho, com as folhinhas brancas. Então, assim, lá na chácara tem muito manjericão. E eu tava lá andando, e aí eu vi aquele Tu já tomou monte de banho pé. de manjericão? Já não, é bom, é? O que É ótimo. é Então eu vou tomar. alecrim e manjericão? Manjericão é uma erva fortíssima. É do pescoço para baixo, tá? Não põe na cabeça, não. Macera ele todinho, joga na água e deixa ele de um dia para o outro. Depois você vai coar, vai só pegar aquela água e jogar do pescoço para baixo. Cara, manjericão é assim sensacional. Eu sei que tá, Passo ele é banho. bom também na comida, né? Ainda mais Batata, o manjericão que você tem, que vem direto da terra, não vem de feira, né? Você pega ali, colhe, é sensacional. Olha, Nossa, eu boa faço de dica, viu? alecrim, mas o de manjericão é incrível. Mas você viu aí, Monique, surge assim os poemas. Os poemas surgem dessa forma. Eu tô andando lá e tal, vejo uma flor de manjericão, e aí eu sinto o cheiro, o aroma, aí eu pronto, vou ter que escrever. Aí eu vou e escrevo. Quem sabe no banho de manjericão não saia outro poema. Hum. Aí vai ser um poema totalmente diferente, hein? É mesmo. Ai, Relaxante, né? É. ai, ai. Ô Val, qual é o conselho que você dá para escritores que estão aí querendo publicar livros de poemas? Olha, o conselho que eu dou é um conselho que eu apliquei para mim mesma. E, primeiramente, ele tem que se acreditar nele, né? Acreditar na escrita, acreditar no estilo dele, defender o estilo dele, amar o que ele faz. E procurar uma editora, né? Uma editora que o ajude, que o auxilie também. Não é qualquer editora, mas uma editora de confiança, que ele sinta-se confiante, né? Publicar e apresentar a obra dele para as pessoas, sentir-se orgulhoso pelo trabalho dele e escrever. Se ele gosta do que ele faz, continue escrevendo. É tão bom escrever, é maravilhoso, né? Como eu já falei, torna a repetir, a escrita trouxe sentido para a minha vida, me libertou, me deu leveza, esperança. E eu sinto muito feliz quando eu leio, quando eu vejo os meus livros, eu olho, de onde eu vim, sabe? Eu usava, era carvão para escrever, porque eu não tinha caneta. Então, e hoje eu tenho canetas assim para dar e vender. Então, assim, é muito bom. E a poesia fez fez a minha história ficar mais feliz, né? Mais brilhante. E é isso, gente. É tão bom escrever. Escrevam, né? Escrevam. Qual é o E teu leiam, né? Leiam Instagram? bastante. Meu Instagram é Valdima Fogaça, né? Tudo junto, Fogaça. Eu vou marcar a Val aqui na live como colaboradora. Então, vocês vão poder assistir a live pelo Instagram dela, pelo meu e pelos canais do podcast. YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Agora, quem quiser comprar teus livros, principalmente que eu leve poesia, aonde consegue? Olha, primeiramente comigo, pode me procurar, que eu tenho um estoque aqui muito bom, né? Porque eu sinto prazer de ir ao correio, de ir lá levar. Eu prefiro assim, por enquanto, né? Para eu ter contato com os escritores, e conhecendo
melhor. E também tem na Amazon, que eu acabei de cadastrar, acho que ainda não saiu ainda, mas eu cadastrei. Foi muito corrido para mim, como eu estou estudando, então não tive muito tempo. Porque a editora que eu publicou meu livro, ela não faz esse trabalho de divulgação, é a gente que tem que fazer, né? E eu estou fazendo isso, está sendo muito bom para mim, uma experiência também, porque os anteriores, não, a editora, ela cadastrou em tudo, né? Mas está bom para mim, assim. Então, pode me procurar, pode me mandar mensagem lá no meu Insta, que eu mando o livro, tá? Direitinho para vocês. E os outros é na Amazon. Os outros, a Poetisa do Tempo e a Poetisa Respirando Poesia, não é comigo, é na Amazon. Pode procurar lá. Tem outros sites também. Pode botar no Google, tem vários sites que vendem. Muito bem. Para quem quiser também ler pelo Kino Ilimitado, Respirando Poesia tá lá. A Última Parada tá lá. A Poetisa do Tempo tá lá. E os outros aí, ou pode também adquirir diretamente com a nossa escritora. Lembrando que eu vou marcar ela na live, tá, gente? Val, querida, que prazer bater esse papo com você hoje, hein? Eu adorei. Eu tava assim, ansiosa, eu via você assim, todo dia, eu tava assim, ai, que menina fofinha. Olha, eu quero muito ser entrevistada por ela, que gracinha. E você toda inteligente, assim, muito assim, empatia com as pessoas, carinhosa, carismática, e super inteligente, escritora também. É tão bom, gente. Olha, assim, a gente sente uma coisa diferente. Agora, meu ego foi lá em cima agora, gente. Que delícia. Mas assim, eu sou muito sincera. Quem me conhece sabe que eu sou muito sincera. Eu posso estar terminando a live, eu não tenho ideia de quantos minutos. Eu queria agradecer as pessoas que estão participando, a minha prima Dulce, o poeta, o Arlen, depois vou te apresentar ele, tá? Que é lá do Coribe, muito bom poeta. Vários amigos que entraram aqui e foram passando, mas eu já esqueci. É assim, eu esqueço rapidinho, viu? Depois tem que voltar para ficar aí da nossa escritora. As pessoas lá de Coriba, os meus amigos do Insta aí que entraram, gente, olha, muito obrigada por acompanhar meu trabalho, por incentivar o meu trabalho. E quem puder ir lá no dia do lançamento, dia 23/8, lá no Beirute da 109 Sul, por favor, vai lá, porque eu sou aquela pessoa calorosa, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar perto das pessoas. E é isso. Muitíssimo obrigada. Minha prima Dulce Dias, maravilhosa, lá de Florianópolis, viu? Tá assistindo aí, tá mandando um monte de coraçãozinho. E as outras também, outra Dulce também, a minha irmã Thelma, meus irmãos, todas as pessoas, gente, se eu esqueci o nome, me desculpe, mas são as pessoas que estão assim, sempre me apoiando. Isso é tão bom, tão gratificante. A minha cunhada Josi. Eu vou falar para todo mundo, porque senão... são que pessoas coisa que estão boa! sempre apoiando, isso é tão bom, a gente ter pessoas, amigas, que nos ajudam, que nos apoiam. Fico muito feliz. E muito obrigada, viu, Monique? Espere um dia poder abraçá-la também. E eu vou adquirir seus livros, viu? Vou procurar seus livros, depois eu passo para você. Eu sou muito de comprar os livros dos escritores, eu valorizo muito os escritores atuais, contemporâneos. Aqui eu tenho um monte de escritor aqui, clássico, mas eu também tenho um monte. Inclusive desse amigo meu aqui, eu não sei se ele está assistindo, mas eu posso falar dele porque eu acho ele maravilhoso, um escritor maravilhoso, que é o Daniel Barros, Mesa, Porta, Pratos Frios. Eu estou lendo esse romance policial, olha, sensacional. Depois me manda o nome dele no WhatsApp. Manda sim. Tá? Que eu quero conhecer. Já gostei da temática. E depois eu vou te indicar mais escritores, que é a Sara também, ela não está aqui, mas tem a Sara, que ela também é escritora, escreve romance, ela já tem 4 romances publicados, mas depois eu vou te passar o contato dela, tá bom? E me passa assim, eu vou te passando, que são escritores maravilhosos que eu tenho contato, e eu falo mesmo assim, com toda a sinceridade, que eles são bons. Maravilha, vou aguardar então, hein? Porque eu quero que escritores nacionais venham divulgar seus livros. Ainda mais porque a gente está na boca da Bienal. Então, mande no WhatsApp que eu entro em contato com eles, tá? Gente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que eu volto ainda hoje, 10 horas, para o último bate-papo e depois só amanhã. Val!
Um beijo, amor. Beijo, minha Obrigada. linda. Tchau para todos. Tchau.